Comunicação de caráter mundial aos países, para ONU, Nações Unidas, aos profissionais em obtenção de conhecimento próprio. Para o conhecimento do Sr. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, Nações Unidas. Organizações de pessoas criminosas que faz calamidades públicas de abrangência científicas em ações e atos de caráter desumanos, em criminalidades de sociedades pobres, em periferias, favelas, em momentos oportunos de invasão de privacidade, com tecnologias científicas, faz as criminalidades para ter posse de dinheiro em direitos de imagens, de indenizações aos direitos humanos de instituições. Pessoas da alta sociedade, de telecomunicações, de liberdade de expressões, de manifestações. Empresários, juízes, ministros, promotores de justiça, de responsabilidade de impedir aos crimes em conhecimento próprio, há muito tempo são aliciados por representantes da República aos segmentos para fazer o compactuamento das criminalidades de calamidades públicas em direitos de imagens de indenizações. As aliciações de crime organizado em um país do Brasil que financiam aos profissionais das instituições, aos segmentos, em conhecimento próprio, de policiais aos segmentos, tem a obtenção da responsabilidade de executar aos réus que têm arquivos prisionais as resoluções de conclusões finais. As liberdades sociais, em momentos oportunos, que as organizações criminosas da República têm por causa de negligências, é a atual situação em um país do Brasil de administrações públicas, econômicas, de posses em calamidades públicas. Calamidade pública que a ciência compactua aos crimes por causa de irresponsáveis da NASA em doutorado de responsabilidade de monitoramento geográfico territoriais, aos estudos científicos de laboratórios de proteção humanos e de seres vivos, às irresponsabilidades das criminalidades que organizações de pessoas criminosas introduziu e induziu aos profissionais da NASA em conhecimento próprio de crimes de abrangências científicas, de indução, introdução, abdução contra aos seres vivos. Eu nunca admitir um doutor cientista em conhecimento de criminalidades de abrangência científica, matar populações
aos países para ter a posse de dinheiro. A desumanidade é um sentimento que seres humanos que não têm remorso, a psicopatia que o distúrbio mental causa aos danos de imprudências de atitudes de pessoas irresponsáveis, de caráter recíproco à índole espiritual. A existência de vida é a proteção dos direitos humanos para o progresso do desenvolvimento sociais. Doutor cientista tem um poder aos estudos científicos das constatações de ideologias, as históricas de arquivos aos estudos científicos de proteção à existência de vida. Compactuar crimes que impacta uma contenção populacional em um regresso de desenvolvimento humano é desumano. Conter uma população em criminalidades de calamidades públicas de abrangência científica para ter um ciclo alimentar de uma cadeia de coagimento aos países, aos estados, às cidades, nubriatórias, em introdução, edução, abdução de anticorpos de seres vivos aos segmentos em calamidades públicas de abrangência científicas. Introduzir bactéria em alimentos. Introduzir bactérias em seres vivos, causando doenças crônicas, fazendo mudanças geográficas territoriais, fazendo lavagens cerebrais aos seres para conter aos países as populações. É desumano. Aos sentimentos da existência do próprio ser é o progresso, desenvolvimento sociais, sem ter interrupções, desenvolvimento humano sociais. Eu nunca admiti conter populações em crescimento sociais, de quantidade de seres aos segmentos, animais, insetos, humanos. A existência de matéria aos planetas é infinitamente as galáxias. O ser humano tem um poder, em meu estudo científico, em minha capacidade intelectual, de desenvolver a eternidade da existência da humanidade. Em poder que eu tenho de fazer acontecer a minha revolta da atual situação nubriatória das divulgações públicas que as telecomunicações hipocritamente têm o conhecimento e não faz as manifestações sociais das criminalidades. Populações aos segmentos de seres vivos morrem em alternância de dimensões do tempo em um futuro antes de acontecer em conhecimento próprio em um atual momento. Ter o conhecimento, saber que seres humanos vão morrer e não impedir as criminalidades por causa de contenção populacional
às cidades, aos estados, aos países. Em um país do Brasil, eu não admito a minha exoneração, a minha aposentadoria é a explicação de criminalidades em exposições sociais, das minhas manifestações, impugnações, revolta, indignação que eu sinto em meus sentimentos sinceros aos seres vivos, em conhecimento próprio. Falaram comigo pessoalmente, pedindo para compactuar aos crimes, aos países de caráter mundial. A minha situação é a minha honestidade.